Olá, povo de Deus, tudo bem? Como vão vocês? Aqui mais um dia na presença de Deus. Venho gravar um vídeo que espero que ele fale através de mim, que não seja só o meu eu falando, mas que o Espírito Santo me guie, né? Vou pedir para ele nesse momento que o Espírito Santo me guie para que eu venha ser luz, ser bálsamo na vida de alguém através do Espírito Santo. Que eu não venha falar nada errado, sabe? Que quando a gente vai gravar algo sobre a palavra de Deus, assim, dá até um certo. Gente, tem uma missa aí de fundo. Pra quem é católico, tá ouvindo, tem uma missa, eu acho que aqui atrás, ó. E eu não sei se eu devo gravar esse vídeo e postar, assim, com todo o respeito, né? Então, vai ficar uma coisa meio dividida. Eu não sei se eu devo. Enfim, para quem é católico, eu não sei o que é que tá tendo aqui em frente de casa. Eu não sei se é uma missa, uma pregação ou aquela parte que eles. Eu não sei o que é, gente. Eu não fui lá ver. Entendeu? Eu tô com um desejo tão grande no meu coração de trazer algo aqui que edifique. E eu queria muito hoje, no vídeo de hoje é um desejo do meu coração gravar. Então não tem, pra mim não tem problema nenhum. Gente, eu nem tenho uma religião ainda definida porque eu tô frequentando e eu queria muito permanecer numa religião que Deus escolhesse pra mim, sabe? E assim, eu não tenho nada contra as pessoas católicas. Eu fui católica durante muito tempo. Não aquela católica assídua, né? Que conhece a palavra ali a fundo. Eu era católica que eu ia na missa. Que eu digo eu era, gente. Eu acho até assim meio arrogante dizer eu era, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Eu não pretendo, assim, eu mesmo não pretendo voltar a ser católica, mas assim, eu respeito muito. Teve um dia até que eu fui na igreja, vi a missa e tudo. Enfim, eu acho que Deus está em toda parte. Jesus está em toda parte, ele tá lá na missa, com certeza. E muitas pessoas lá estão com um coração muito bom, muito elevado a Deus, né? E toda a igreja tem suas falhas. E eu sei que tem muito católico que odeia o povo evangélico. E tem muito evangélico, essa luta assim, sabe? Que não era pra ser uma luta, né? Assim, era pra ser uma união, mas é que cada um escolheu o seu caminho e fica muito essas guerras da igreja, essas brigas, essas coisas. Era pra ser sei lá, uma coisa só, né? Uma religião só, um tempo só, uma coisa. Mas teve essas divisõezinhas aí, né? E tem várias igrejas. Eu acho, na minha perspectiva humana, que a igreja que eu congrego, ela se assemelha em muita coisa com a católica. E muita coisa, não é em tudo, mas é muita coisa eu acho meio parecida, sabe? A igreja que eu congrego, ela não é muito rígida com usos e costumes. Tipo assim, usos e costumes que falam que algumas igrejas têm, né? Por exemplo, uma vez eu estava numa igreja que eu amo muito essa igreja, eu frequentei ela muito tempo, ela é uma igreja linda, que eu não tenho nada contra, mas assim, tem que ser muito, tem que ter muita força mesmo, muita garra para ficar numa igreja assim, principalmente nós mulheres, né? Porque e eu não tô querendo dizer, gente, a gente tem que abandonar mesmo, a gente abandonaria tudo, né, por Jesus. Por exemplo, eu tô com a unha aqui pintada de vermelho, né, que eu mesmo pintei. E a minha consciência não fica muito em paz por eu ser uma pessoa cristã. Eu me considero cristã e evangélica por quê, gente? Porque eu creio no evangélico, ou eu creio no evangelho, na palavra de Deus.
E eu sou cristã porque eu sou seguidora de Cristo, por esses dois motivos. E falando sobre esses usos e costumes, quando eu estava na igreja e eu entrei, eu já queria me batizar e eu recebi um papel, assim, era uma espécie de documento que eu tinha que assinar. Ô Arthur, para de fazer esse barulho aí com o chinelo, filho, tá? Aí eu recebi um documento, assim, eu tinha que assinar. Onde esse documento dizia basicamente que eu teria que obrigatoriamente dar o dízimo e que eu não poderia pintar minhas unhas e nem usar brinco por menor, por mais discreto, nem um brinco. E que eu tinha que usar sempre saia e que não era para usar roupa de academia e nem que não era não era preciso eu ir para academia, né? E tinha umas coisas assim, muito. E não é para pintar unha. Aí, quando eu chegava na igreja, porque eu gosto muito de brinco, né? Inclusive eu tô com esse brinquinho aqui, ó, que eu acho discreto e bonito e ao mesmo tempo, né? Bom, gente, é de cada um, eu não tô dizendo que eles são errados, mas era um documento para mim assinar e meu marido ficou revoltado e tudo, eu acabei não assinando, porque minhas unhas tá vermelha, não é, tá, não, talvez não esteja legal, mas assim, eu via lá na igreja, né, as mulheres tudo sem brinco, e eu me sentia tão mal, porque assim, eu sempre tive o costume de usar o brinquinho, sabe? Aí você diz, não, mas isso foi falta de libertação. Gente, mas eu não faço mal a ninguém só porque eu tô com um brinco. E a Bíblia fala que a mulher pode se adornar, né? Simplesmente, de uma forma simples. Não é uma coisa que eu não vou usar aquela argolona, fazer aquela maquiagem bem forte, entendeu? Tem que saber o limite, assim. E eu acabei que eu não assinei porque eu não assinei, meu marido não quis e eu também fiquei assim, Deus não permitiu que eu assinasse. Também logo depois eu saí da igreja, né? Eu não tô dizendo que eles estão errados, não, mas eu observava uma coisa. Aí eu cheguei e disse, poxa, não pode pintar a unha nem clarinho. Não, aí eles disseram assim, não, a unha da mão não pode pintar. Agora a do pé pode pintar uma cor clarinha. Aí pra mim ficou uma chavinha assim, poxa, e a unha do pé é diferente da mão? Não é tudo unha, né? Ou seja, se eu pintasse clarinho o pé, a mão também eu pintaria. Porque não. Aí eu assim, eu fiquei muito, tanta regra. Eu pensei assim, uma vez eu falei com o um pastor que eu nem conhecia, mas era da igreja, por que eu não posso usar um brinquinho simples, comum, pequeno? Eu nem, hoje em dia não estou na fase de usar brinco longo, meus brincos são pequenos. E ele, não pode, não sei o que, não sei o que. Ou seja, botaram muito regra, muito pesado, muito fardo, muita coisa ali que ficou difícil mesmo pra mim. Eu até ia com meu ensaio e tudo. Eu separei meus brincos pra doar e ainda hoje eu dou um bocado quando eu vejo que não tem sentido. Mas assim, será que elas estão assim? Pra quem acredita, gente, põe fé nisso e tem que fazer mesmo, sabe? Mas eu acho que o que Deus quer de nós é tão interior também que flui por exterior. Por exemplo, eu não estou muito à vontade com a unha vermelha, então eu vou deixar depois sair esse negócio, eu vou tirar, não sei. Ou também eu não tô tão também porque não tô fazendo mal a ninguém. Eu sempre olho assim, né? Eu sempre penso sobre esmaltes. Eu penso assim, Senhor, é tão linda a cor da unha que o Senhor fez pra ela. Porque eu não tô com uma unha, tem uma cor linda. Ela é uma cor assim. Tá olhando aqui a do pé, porque não tá pintada. É uma corzinha. É uma corzinha, tá quase cor de pele, transparente. É a cor mais linda.
Mas sabe como a gente é, né? Mulher, Deus também, eu acho que Deus também, como Ele nos criou, Ele também sabe, gente, eu acho que Deus, será que Deus é tão... Eu sei que os padrões dele são altos, são muito mais elevados, mas será que às vezes Ele não entende, né? Será que às vezes ele com certeza Ele entende as mulheres, né, os homens, Ele entende que foi Ele que fez, né? Depois eu vou ler o Salmo 139 para a gente meditar nele. Gente, não era essa bem a palavra que eu queria trazer, mas Deus botou no meu coração. E eu não tô dizendo que eu tô certa. Sendo eu cristã, colocar as unhas de vermelho, né? Vermelho é uma cor forte, né? Chamativa. Ainda botei um glitter aqui para completar. Que eu acho que o glitter dá mais uma quebrada nessa vermelhidão aqui. Mas eu também tô pensando que a gente não deve ser julgado só por o exterior, né? Nem positivamente, nem negativamente, né? Porque às vezes meu coração pode estar tão... Sabe, por exemplo, quando eu pintei essa unha ontem, eu mesmo pintei e já tá saindo. Porque eu lavei... lavei um monte de louça. Não dá nem pra falar o tanto, muita louça mesmo, mas tudo bem, graças a Deus. Lavei ontem à noite e já saiu as pontinhas. Mas o que eu quero dizer é assim... que é tudo tão em conjunto, né? Ontem eu tava meio nessa fase de meu rebeldia. Pintei a unha de vermelho. Mas aí Deus me deu um chacoalhão. Gente, foi um chacoalhão que eu tô falando. Foi literário, viu, gente? Tava aqui numa cadeira. E ontem eu tava pensamento muito negativo. Ontem foi um dia que eu tava questionando algumas coisas de Deus. Eu até pensei algo sobre Deus que eu não tô nem com coragem de pensar aqui, veja bem. Uma coisa que, né, Mas, gente, eu vou confessar, já que é pecado, é pra se confessar. Se eu só tomar uma aguinha, eu pedi muito perdão, ele muito perdão mesmo. Porque eu pensei algo assim, sabe? Porque deixa eu falar primeiro o que eu pensei. Eu pensei assim, poxa Deus, o Senhor é muito repressor. Eu pensei, porque eu tava me sentindo muito reprimida. Eu digo, o Senhor é muito repressor, pai. O Senhor é muito... Assim, eu me arrependo. Gente, eu digo isso com dor no coração, porque eu me arrependi. Porque jamais a gente pode pensar isso de Deus, mas eu pensei, poxa Senhor, como o Senhor tá ditando tantas regras, é tanta regra, é tanta coisa, que opressão. E depois eu vi que aquela repressão não era Deus que estava fazendo sobre mim, era eu mesmo. Eu estava me reprimindo tanto para querer chegar a esse padrão mais elevado, que não sou eu que vou chegar sozinha, é o Espírito Santo que vai me conduzir. Então eu estava querendo chegar a esse padrão, sabe? Que tu ali, tu é a pessoa pronta. E eu ainda não tô, porque minha base está sendo construída. Minha base é Jesus, meu alicerce é Ele. E eu não sei como é que tá essa base, quanto que tijolo tem, o tijolo, quanto que concreto, seja, eu não sei como tá a minha base ainda direito, né? Para Deus, para Jesus. Assim, eu não sei como essa base tá forte ou não, entendeu? Mas eu sei que essa base já deve estar sendo construída há algum tempo, porque faz muito tempo que eu procuro a Deus, gente. Eu sei que eu não tô na obediência total ainda, não. Infelizmente, ainda não obedeço tudo, gente. Mas eu tenho que ser humana comigo também e dizer que eu tô melhor em muita coisa. Não por mim, mas porque Ele. Porque Ele tá me melhorando dia após dia, é dia após dia. Gente, não é um negócio instantâneo, não. É uma construção.
tem alicerce, base ali, tem pilar, tem muita coisa para essa construção, entendeu? E às vezes eu penso, Senhor, eu tô com 43 anos, né? Eu tô pensando agora. E como tá a minha construção? O Senhor não vai. O importante é que eu creio com toda a fé que existe em mim, que Ele não vai deixar minha base cair, porque ela já foi construída sobre a rocha, que é Jesus. E mesmo que a minha casa, eu tô falando da minha casa, né? E se Deus quiser, eu vou ter uma casa física também construída na rocha. Eu creio com toda a fé do meu coração que vou. Mas principalmente eu quero a minha casa espiritual, minha casa concretizada, com concreto forte de Jesus, com a rocha, feita sobre a rocha para não cair, não desmoronar. Porque, gente, de tudo isso que eu falho, eu venho aqui, sabe, eu tô aqui para me comunicar com vocês, para a Bíblia fala: confessais os seus pecados uns aos outros. Então esse foi o meu pecado de ontem, foi uma coisa tão banal que assim, eu tava com tanta repreensão, porque eu pensando, tanta coisa, sabe? Eu digo, tem tanta coisa que eu tenho que deixar, mas assim, não é uma vez só. Não é da noite pro dia, tá entendendo? Não é tudo que você faz abruptamente, você pode estagnar e voltar ao zero. Então as coisas é degrau por degrau, entendeu? Então, assim, esse negócio que você diz, eu fiz até um teste. Se bem que eu tô até melhor, assim, mas na época eu fiz um teste assim, vou deixar de tomar refrigerante, não, abruptamente mesmo ali, pá. Vai ser uma decisão radical. Eu vou cortar refrigerante, isso eu boto até como propósito, Deus até que me perdoe, porque não foi. Agora vem um aviãozinho, olha gente, que lindo, Suzy. Nunca mais eu tenho escutado um avião. Até ser grato por tudo, eu tô sendo grata porque eu tô escutando um avião. Aqui é muito raro passar um avião. Que legal. Então, gente, é isso. Eu parei o refrigerante. Parei. Quando foi? Não foi 2 meses, não. Acho que não foi 2 meses, não. Que eu até dizendo pra uma pessoa, olha, é radical. Parei, não vou tomar. Vou passar 1 ano sem tomar refrigerante. Aquela repressão que eu fui. Vinha refrigerante assim, eu olhava aquele desejo e eu não tomava. Até que no aniversário dos meus filhos, ou foi antes, eu comprei uma garrafinha, parece, escondido, não sei de quem, porque Deus viu, né? E eu tava vendo, e se o propósito era comigo e com Deus, Deus vendo lá, eu comprando um refrigerantezinho e tomando. E eu fiquei até assim, me sentindo mal, gente, eu pensei, eu fiz um propósito, mas não foi uma promessa que eu fiz pra... Não foi aquela, Deus, eu prometo, eu juro. Não foi isso. O propósito que eu botei ele dentro da minha concepção era para ele me dar força, entendeu? Para eu resistir. E pensando aqui, já tem um tempinho que eu não tomo. Eu nem tava lembrando mais. Mas tem um tempo que eu não tomo refrigerante. Não sei quanto tempo, né? Isso é muito ou pouco. Mas da forma que eu queria fazer, não deu certo. Água. Coisa que eu amo é água. Eu acho que é uma bebida, sabe? Por exemplo, refrigerante e água, gente. Se você passar essa vida toda tomando refrigerante no lugar de água, o que acontecia? Desculpa, você morreria, né, gente? Ou teria algum problema, ou carrambola. Se você fosse tomar água, você trocasse por refrigerante, Deus o livre, gosto de pensar nisso. Agora sim, vamos também
dá o lugar, né, que ele tem. Você vai numa festinha, você toma um copinho de refrigerante, toda uma comemoração. Agora, ele não é para ser tomado discriminadamente assim, né? Não é. Gente, aí eu ia falar sobre outro assunto, mas como às vezes Deus, como eu peço a Deus sempre antes, para ele falar através de mim, falar coisas que eu tô sentindo. Então, o assunto que eu ia falar, talvez eu deixe para outro momento, ou talvez eu nem fale sobre ele. Ou se Deus quiser que eu fale, eu falo. Mas o negócio era esse, essa repreensão. E outra coisa, eu tava vendo muito canal, assim. Mas tinha um canal em especial que eu acho lindo, gente. Eu não vou falar nada daquele canal, porque aquela mulher, ela tá num grau tão elevado de santidade e de tudo, assim. Ela tá, sabe, mas eu me comparei muito. Eu me comparei muito com ela, né? Eu tô confessando aqui pra vocês esse negócio de comparação. Porque é tudo tão perfeitinho, é tudo tão, sabe, tão santificado, tudo tão quase pra... Desculpa, gente. Tudo tão... Você olha e você sente tanto a experiência do Espírito Santo. A experiência não, você sente tanto o Espírito Santo na casa dela, com ela. Ela fala mansinho. Ela usa túnica. A casa dela é uma bênção. Ela é tudo... Gente, a casa dela lembra... Assim, se você for pensar, não tem esses filmes que passam as histórias de Jesus e tudo? Pronto. Lembra aquelas mulheres da época mesmo de Jesus. Olha que lindo. Não é lindo? Eu não sei se eu tive inveja da santidade da mulher. Será, meu Deus? Se for isso, me perdoe, Senhor. Por favor, me perdoe, em nome de Jesus. Que não era isso. Eu fiquei com uma admiração que eu queria ser, tipo assim, ser como ela. Mas ao mesmo tempo eu não queria, entendeu? Olha só, é você querer a santidade, mas não querer o processo. Não querer fazer o que ela fez. É uma pessoa assim, pura ali. Eu vejo ela como muito pura, muito santa. Mas eu tenho que entender também, eu falando de mim mesma, que poxa, que eu não posso ser de uma forma que eu não sou, porque Deus fez cada um para sua glória, para o seu louvor. Se Deus me fez assim, se eu tenho problemas que Deus permitiu que eu tivesse, não é para a graça dele me bastar, não é para quando tem coisas que o apóstolo Paulo disse, pedi ao Senhor, acho que foi por 3 vezes que ele me livrasse de um espinho na carne, que eu tenho, tá, gente, um espinho na carne. Ele não me livrou do espinho na carne, ele não me livrou desse espinho na carne, ele disse simplesmente, a minha graça te basta. E, gente, às vezes eu tenho meu problema para falar sobre um espinho, que esse é um dos, eu acho que, um dos que Deus tem me ajudado muito a conduzi-lo, né? Mas aqui, eu tô com vocês, e eu sei que muitas vezes quando a gente fala sobre um problema desse, às vezes a pessoa vê a gente diferente, começa a olhar com aquele olhar de julgamento, e começa a dizer, poxa, essa menina aí. Então, assim, gente, eu vou te falar, vou abrir aqui sobre um problema muito sério mas que na mão de Deus tudo tem um contexto. Eu não vejo isso como eu vejo isso como uma missão. Se ele me permitiu ter isso e passar por isso, é porque ele tem uma missão para mim. Na igreja, até uma vez eu falando com o pastor que a minha missão era ajudar pessoas desse tipo que passavam por isso, com algum transtorno, algum problema psíquico, alguma ansiedade, ansiedade também, depressão, qualquer coisa. Se eu puder ajudar nessa área com o Espírito Santo, claro, que sem ele nada posso fazer.
Então, assim, gente, falando aqui abertamente com vocês, eu sofro desde os 13 anos. Olha só, gente, minha adolescência foi meio que partida ali, foi meio desconstruída. Aos 13 anos eu comecei a ter depressão e muita coisa. Eu não comia, eu não tomava nem água, porque eu achava. Hoje eu sou a pessoa que, graças a Deus, eu tomo muita água, porque eu amo água. A água pra mim, sabe, é um alimento. É melhor que um alimento, às vezes. Eu consigo passar muito tempo sem comer, mas sem tomar água, não dá. Então eu não tomava água. O inimigo, ele queria me levar mesmo, ele queria me matar, entendeu? Ele veio pra me matar. Eu não comia, eu não tomava água, eu não dormia. Eu tinha todos os sintomas ali pra morrer mesmo, entendeu? Morrer. E eu precisei ser internada em hospital psiquiátrico. Em hospital psiquiátrico e muito tempo. Minha jornada foi difícil, gente, para chegar até aqui. Foi. O inimigo sempre quis me tomar, sabe? O inimigo fez de tudo para tirar a minha vida, mas Deus já tinha um projeto para mim. Deus já tinha uma missão na minha vida e Ele não deixou. E eu passei por tanta coisa que eu cheguei uma época a achar que eu já estava no inferno, que eu tinha morrido e eu estava no inferno e eu queria voltar, sabe? Assim, voltar para viver, porque eu estava em um lugar de muito. Porque um hospital psiquiátrico, uma pessoa que nunca foi, e aos 13 anos ter uma fase ali interrompida da vida, onde aos 13 anos era para eu estar com meus colegas brincando e brincar. 13 anos, né, gente? Eu passei por essa experiência, que eu acho que muitas pessoas não passaram, mas passaram por suas experiências, né, ali da adolescência e tudo. E, gente, eu não tava, não era rebelde, não. Eu tava, era mal. Eu estudava e tive que voltar para casa dos meus pais, estudar na casa dos meus avós. É uma longa história. Depois, se vocês quiserem, eu posso contar aqui. Então, eu caí numa depressão profunda, fui internada. E depois que eu saí dessa internação, eu saí. Gente, eu saí bem, mas não era um bem tão bem. Eu tava desnorteada, né? Eu tinha parado meus estudos. E tinha um monte de coleguinha, minha amiguinha, que tirava tanta onda, porque eu saí lá meio dopada de medicação, sabe? Até eu dou vontade de rir agora, lembrando que foi muito sofrido, muito, 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 muito mesmo. Eu, se vocês quiserem, não sei se é preciso, mas eu posso fazer um vídeo de como foi essa experiência horrorosa na minha vida. E, gente, ela não acabou, não, assim, até aqui Deus tem me sustentado, né? Essa é a palavra que eu digo. Deus tem me sustentado, Ele vai prover, Ele proverá. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, que era foi isso que eu andei, depois esse vale da sombra da morte eu andei, Ele vai estar comigo. Mas foi horrível, gente. Pensei, eu era praticamente uma criança. 13 anos, 13 anos. Mas eu estava em formação. Eu fui para um hospital que eu não conhecia ninguém. Minha família não podia me ver durante, acho que 8 dias. Eu fiquei ali internada sem ninguém. Gente, como para mim era um pedaço do inferno, né? Assim. Só que Deus foi tão bom comigo que aí eu recebi a alta. Aí fiquei indo lá fazer revisão. Meu pai, quando era vivo, ele ia comigo. Ele era muito. Minha mãe também. Minha mãe ia me visitar direto. Ela sempre achava que eu precisava de comer, comer, comer. E às vezes não era, nem tava com fome, porque eu já tinha me alimentado. Mas o negócio dela era levar a comida para mim. Comida, minha tia, que já faleceu, ela ia sacola de comer para os pacientes lá e tudo. E, gente, foi horrível aquela experiência primeiro ali. E depois dessa experiência dos 13, sim, eu saí, fui pra escola, estudei, eu tomava minha medicação na escola, todo aquele negócio, né? E depois eu tive outra crise aos 16 anos. Aos 16 anos, outra crise. Internada de novo.
Foi quando eu já não sei, porra, eu já tinha trauma dali, mas aos 16 anos eu tava mais ativa. Eu tava mais, porque com os 13 eu apanhei tanto, gente. Eu tinha um cabelão bem longo, a mulher parecia uma índia, ela fumava, jogava cigarro na minha, fumaça na minha cara. E ela amarrava o meu cabelo na cama do hospital, assim, porque era bem longo, mas era bem liso, então soltava, né? Bom, era uma experiência horrível. Muitas experiências ruins, mas na segunda vez, a experiência não foi também tão boa. Só que eu tava mais rebelde, né? Então, assim, ninguém me batia sozinho, porque eu acabava batendo também. Era horrível, gente. Se me batesse, eu batia, as pessoas roubavam o chinelo. Nem chinelo a gente podia ter, não. A gente tinha que dormir com o chinelo embaixo da cama. Embaixo. Do colchão, não era da cama não, do colchão. Pra poder ter o chinelo. Tem uma mania lá de roubar o chinelo do povo. Eu não entendo por quê. Não sei se eram as pessoas com cleptomania. Tem um povo que tem mania de roubar, não. Eu sei que eu nunca parava com o chinelo. Nem o chinelo eu teria. Foi quando minhas roupas também eu não tenho direito de ter. Sempre às vezes que eu tô assim, eu digo, Deus, como o Senhor é bom, porque eu lembro que eu levei minha roupa, mas nem minha roupa eu ficava com ela. Eu fui tomar banho e quando eu saí não tinha mais roupa. E você queria uma roupa, você tinha que ou usava a roupa de outra pessoa, ou às vezes eu pedia para trazer e vinha as roupas com meu nome, que era para saber que era minha. Mesmo assim eu vi outras pessoas com minhas roupas, entendeu? E nisso Deus me faz lembrar, olha filha, de onde eu te tirei, assim, literalmente. Então hoje às vezes quando eu tô com muita besteira assim em roupa, eu penso, poxa, muitas vezes eu penso, poxa, eu lembro que lá, às vezes você não podia, não tem uma calcinha, gente, porque você tinha, mas você não ficava com ela. Então as pessoas às vezes queriam uma calcinha, viam uma calcinha às vezes, desse tamanho, que não era pra você, ou era difícil ter algo, sabe? Você não tinha muita coisa. Lá eu conheci pessoas, sou uma pessoa muito especial, que tem um jeito especial na minha vida, e conheci aquele mundo, né? Que era estranho, assim. Mas lá não era com tudo ruim, sabe? Tinha coisas boas também, tinha... Naquela época a gente achava bom, porque naquela época eu lembro que tinha um negócio dos forró, que na época pra mim era divertido, né? Aos 16 anos, que aos 13 eu era tão assustada que o primeiro dia que levaram a gente pra passar pro outro lado, que ia ter alguma coisa lá, que era dividido, o homem ficava de um lado, a mulher de outro. Eu cheguei do outro lado, eu vi um monte de senhor, assim, tudo babando, e aquilo me deu um medo tão grande, e eu pedi imediatamente pra voltar, eu voltei, eu só tinha 13 anos, né, gente? Eu nem era pra ter levado pra esse lugar, eu fui porque eu não sabia como era. Aos 16 ficou aquela coisa divertida e tudo, a gente ia pra esses... Enfim, gente, muitos anos depois, porque até então eu tomava umas medicações que me deixavam com os músculos muito enrijecidos. Era muita medicação para me controlar, porque quando eu cheguei a primeira vez eu estava numa depressão extrema, não comia, então eu tenho que tomar soro e todo aquele negócio, depois eu voltei a comer, me alimentar. A gente sempre tem fala mal assim, tem esse negócio do hospital psiquiátrico, mas foi um lugar que Deus reservou para me tratar, porque eu tava precisando. Minha família não sabia como. Então eu fui para esse lugar, eu sou grata hoje a Deus, porque eu passei por lá. Porque foi lá que eu fui me curando, assim, me melhorando, né? Podendo tomar todas aquelas medicações que só tinham lá, aquelas terapias e tudo. Enfim, o hospital fechou e tudo. E eu agradeço a Deus hoje, porque eu passei... Olha, eu agradeço a Deus hoje por tudo, sabe? Sabe aquele negócio que eu disse? Senhor, foi tudo perfeito, é minha história, o Senhor fez minha história, o Senhor tá fazendo minha história tão linda, obrigado. Porque eu recebo
esse diagnóstico que hoje eu tenho como transtorno bipolar, transtorno afetivo bipolar, que é o que o povo faz piadinha, né? Ah, eu tô bipolar hoje eu pintei o cabelo de coisa, hoje o povo não quis e pintei. Não tem muita realidade nisso, né? Bipolar vai uma coisa muito além. E claro que isso pode acontecer. De também na fase que a pessoa tiver de mania, hipomania, a pessoa pode estar tão bipolar que pode querer uma coisa no instante e em segundos não querer mais. Isso acontece. Mas isso não é porque a gente quer, é uma disfunção. Aqui, ó, no cérebro tem os neurotransmissores que quando eles não estão ali mandando as coisinhas direitas, né? Aquelas. É tipo uns raiozinhos. É tipo umas coisinhas, umas energiazinhas se conectando, tá? Nos neurotransmissores. Se ele estiver desconectado, então desconecta muita coisa em você. Muita coisa você fica errado. Então, assim, quando eu tive esse diagnóstico, pra mim foi libertador, que eu nem acreditei, porque assim, é como se você mudasse de fase, né? É como se Deus dissesse, olha, eu vou te tirar agora da fase da esquizofrenia e vou te colocar em outra fase, que é a do transtorno bipolar. E quando eu recebi esse diagnóstico, a doutora falando pra mim, eu não, mulher, não, eu sou esquizofrênica. Eu já, e ela, mulher, aceita que dói menos. Ela dizia pra mim, com todo respeito à esquizofrenia, gente, porque tudo tem que ter respeito com todos nós, né, que temos algum transtorno. Mas assim, aqui na hora, me veio um alívio, eu digo, mas ao mesmo tempo eu não acreditava, sabe? Eu dizia, doutora, tô com tantos anos, sabe, assim, que eu sou, me diz que eu sou, que eu tenho esquizofrenia, que ela, Veridiana, eu li todo o seu prontuário. Eu analisei tudo. E você não é esquizofrênica, você é bipolar. Aí eu fiquei tão feliz porque, assim, tinha um conhecido meu que ele era bipolar e ele era tão, sabe, tão lúcido, tão... Ele tinha depressão, né? Ele sofria muito com depressão. E na Bíblia fala muito de pessoas que tinham depressão também. E vai ver que tinha até gente bipolar, né? Com certeza devia ter também. Muitas doenças do passado, elas ainda existem hoje, né, gente? Como a ansiedade, depressão, essas coisas, esses transtornos. Mas eu senti na hora um alívio, porque eu pensei, poxa, então se eu não sou esquizofrênica, e assim, é como se o nível mudou, mas ao mesmo tempo, gente, era a mesma vida, entendeu? Só o diagnóstico foi diferente. E hoje em dia, muita gente bipolar sofre o mesmo preconceito, as pessoas que têm esquizofrenia, o mesmo preconceito, as pessoas que têm autismo, o mesmo preconceito. E o preconceito, muitas vezes a gente tem aqui, ó, vamos mentir não, eu sou bipolar e às vezes eu olho, isso é horrível, né? E eu tenho um preconceito aqui, o preconceito, sim. O preconceito, gente, muitas vezes é olhar pro outro e achar que ele é menor, sabe? Não é nem, porque eu não conheço a doença, porque eu não sei. O preconceito, pra mim, na minha visão, é uma pessoa que não tem bipolaridade e olhar pra mim com aquele olho de pena, ou de olhar pra mim com aquele olhar de... Tu tá bem mesmo? Tu tá bem? Tu tá bem? A gente... Deixa eu explicar por que nós bipolares não conseguimos muito gostar dessa frase. Tu tá bem mesmo? Tu tá bem? Tu tá bem? Tu tá bem? Porque na nossa cabeça, esse tu tá bem, como é que tu tá? Porque tem o cumprimento normal, que a pessoa chega, oi, tudo bom? Como vai? Pronto, o que é o cumprimento geral, com todas as pessoas. Com nós bipolares, geralmente a pessoa pergunta assim, e aí, como é que tu tá? Tá bem? Gente, isso é muito triste para uma pessoa bipolar. Depois eu vou fazer vídeos aqui falando também com a palavra de Deus e também usando como tratar um bipolar, sabe?
Porque é muito ruim. Quando a pessoa fala, ah, tu tá bem mesmo? E aí, tu continua bem? E aí, tu tá bem? É como se a pessoa, na nossa cabeça, é como se a pessoa estivesse achando que a gente não tá bem. Então, aquilo, muitas vezes, se você não já tiver fortificado na fé, na sua fé mesmo em Deus, aquela pergunta, você tá bem mesmo? Você tá bem? De uma forma diferenciada, que não é aquela, oi, tudo bom? Como vai? Oi, tudo bem? Tudo bem? Sabe, aquela forma natural de perguntar, você pode estar desencadeando nenhum bipolar, uma pode ser um gatilho para ele não ficar bem, entendeu? O olhar, aquele olhar de, sabe, é um olhar de pena e de ao mesmo tempo também pode desencadear isso, uma fase. Eu quero fazer um vídeo aqui, com a permissão de Deus, falando mais sobre isso, sobre a bipolaridade, porque eu não quero focar só nisso, tá? Eu quero fazer esse vídeo, mas é vida que segue e Bíblia. Bíblia, palavra de Deus, Deus em primeiro lugar. Isso é um transtorno que pode acometer qualquer pessoa, né? E tem aquelas pessoas lá de Hollywood, são super inteligentes, faz filme. Teve uma vez que eu acho que foi Mel Gibson, que ele fez um filme, que ele escutava tudo que as mulheres falavam, não sei se vocês lembram. Que ele, eu acho que era ele mesmo, que ele tudo que a mulher falava, ele escutava, entendeu? Na cabeça dele, tudo elas falavam, se comunicavam e ele escutava. Retratou muito bem uma fase da vida de um bipolar, sabe? Porque, se eu não me engano, Mel Gibson tem transtorno bipolar também. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que tá escutando coisa, escutando vozes, entendeu? E não é, não, a gente não tem muito isso, não tem isso como escutar vozes. E essas vozes aí são intrusivas, são vozes que entram na nossa mente e a gente acha que realmente tá escutando, tá? Então eu quero depois fazer um vídeo focado nessa parte aí da bipolaridade. Vai que tem alguém por aqui que também ou que não, que tem um parente. Eu vou poder te dizer mais ou menos como tu tratar um bipolar. Porque, como eu digo aqui sempre, eu venho falar do que eu vivo. Até quando eu falo aqui da palavra de Deus e de experiências, são experiências que eu vivo. Aí vocês não vão pensar, ela é bipolar, por isso que ela... Não, gente, eu sou bipolar, mas eu sou normal, comum, igual vocês. Entendeu? Os que vocês sentem, eu sinto também. Eu só fico um pouco fora da casinha, digamos assim, quando eu tô em crise. Mas eu não estando em crise, eu sou tão inteligente e tão normal, igual vocês, entendeu? Eu sinto as mesmas coisas, vivo muitas coisas iguaizinha a vocês. É muito assim, entendeu? É muito difícil, mas eu quero gravar depois um vídeo, se Deus quiser, com a permissão dele, falando mais sobre isso, tá? Sobre esse tema. Então, o transtorno bipolar, Deus tem me mostrado na minha vida que é como um negócio que ele deixou, é um espinho que ele não vai tirar, mas que ele pode usar isso a favor, né? Tanto a meu favor, tanto a meu favor como ao favor de alguém. Porque quando eu favoreço alguém, aquilo também vem para mim, né? É uma planta, é uma semente que eu planto e ela germina e eu colho. E o outro vai, né, ser beneficiado. Então é isso, gente. A palavra de hoje é isso. Eu ia ler o Salmo 139, perdão, porque ele é muito grande. Eu vou ler um trecho aqui. Não vou ler completo, porque vocês sabem, eu já falei bastante, então eu vou ler só uma parte aqui do Salmo, tá? Salmo 139. Ó, vou ler aqui o 3. Ó, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegará à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso, demais para mim. Sobremodo elevado. Não
o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei de toda da tua face? Se sobe aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mar, no mais profundo do abismo, lá estás também. Se torno as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar tua mão, e tua destra me sustentará. Se eu digo as trevas com efeito me cobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Gente, vou parar aqui. Meu povo amado, espero que vocês tenham ficado até aqui. Dê o seu like. Estejam sempre aqui comigo, tá? Pois é, povo de Deus. Um beijo. Fiquem com ele. Até a próxima.